Salve, salve pessoal, aqui é o Tony, chegando para mais um conteúdo. Chega junto no like, comente, compartilhe, manda para os amigos e para as amigas, manda para os parentes, enfim, ajude o canal a chegar mais longe. E ó, tem o nosso Pix aqui embaixo, contato.tonydevito@gmail.com. Considere fazer uma doação para o canal, qualquer valor vai ajudar bastante. E você pode se tornar membro, clica no botão Seja Membro e faça uma assinatura do canal. Minha gente, essa notícia que eu vou compartilhar aqui com você é estarrecedora, porque revela o conluio, o complô de Jair Bolsonaro quando estava na presidência, com a emissora de rádio Jovem Pan, emissora de TV, se tornou posteriormente, e o tal do programa Pingo nos Is. Essa matéria que está no ICL, feita em parceria com a agência pública, revela o que programa da Jovem Pan conta sobre os bastidores da tentativa de golpe. Pessoal, é uma matéria que revela os bastidores do golpismo dentro da Jovem Pan como grande aliada do desgoverno Bolsonaro. O que me deixa triste é que essa emissora não sofreu punição, não pagou nenhuma multa, não teve a concessão cassada, continua funcionando hoje como se nada tivesse acontecido, como se nada tivesse feito. Isso é o que me deixa mais triste, mais decepcionado. O que é relatado aqui é gravíssimo. Os 4 anos de governo Bolsonaro representaram o pico de audiência do programa Os Pingos nos Is, transmitido pela Jovem Pan. Os vídeos publicados pelo programa em 2022 somam mais de 1 bilhão de visualizações apenas no YouTube, fora as transmissões pela rádio e TV fechada. Imagina o alcance disso aqui, gente. Só numa rede social, 1 bilhão de visualizações. No ano que Bolsonaro tentou comprar a eleição, gastou os tubos, deixou um rombo nas contas públicas para tentar se reeleger e perdeu. Lula, mesmo enfrentando uma máquina poderosíssima, derrotou o desgoverno Jair Bolsonaro. Nos bastidores, o Pingos, como era chamado, gente, ficou conhecido como o programa do Bolsonaro. Olha o nível de interferência de um presidente num programa de uma emissora que é uma concessão pública. A rádio Jovem Pan é uma concessão que pertence ao povo, que foi usada para um projeto de poder, para um projeto de ditadura, porque Bolsonaro tentou um golpe e vai ser condenado ainda esse ano por essa tentativa de golpe. Se o golpe tivesse dado certo, a Jovem Pan seria a grande emissora do regime, não é verdade? A agência pública apurou com funcionários e ex-funcionários da Jovem Pan, ouvidos sob anonimato, que enquanto a audiência crescia, o programa era blindado pela direção da empresa, que dava carta branca para comentaristas alinhados ao ex-presidente Jair Bolsonaro disseminarem informações falsas e minimizarem os atos que culminaram na tentativa de golpe de Estado em 8 de janeiro de 2023. Um deles, Paulo Figueiredo, segundo a denúncia da PGR, apresentada no dia 18 de fevereiro, teria utilizado o espaço da emissora para fortalecer a trama golpista. Eu acho até que a Jovem Pan deveria ajudar a pagar o prejuízo causado pelos vândalos no 8 de janeiro, porque a Jovem Pan contribuiu para que aquela tentativa de golpe fosse concretizada, para que o 8 de janeiro existisse. Então, tem culpa no cartório e faz parte daqueles que deveriam pagar pelo prejuízo. Você não acha? Os relatos descrevem que havia interferência do governo na emissora e que servidores da presidência de Jair Bolsonaro, além do próprio ex-presidente, teriam acesso direto aos responsáveis pela escolha dos temas abordados pelo programa. Sugeriam pautas, entrevistas e o foco dado para as notícias serem favoráveis ao governo Bolsonaro. A reportagem teve acesso a um print que indica uma dessas situações. Em uma conversa por WhatsApp, o então editor-chefe do Pingos, Cleiton Ubinha, relata ter recebido um pedido do ex-presidente para incluir uma entrevista no programa. Abre aspas. O Bolsonaro tinha pedido para Tereza Cristina entrar nos Pingos hoje também. Ainda não lancei lá porque estou ajustando o horário. Fecha aspas. Ele teria escrito em 2 de março de 2022.
Naquele momento, poucos dias após o início do conflito entre Ucrânia e Rússia, havia incerteza sobre o fornecimento de fertilizantes ao Brasil. Outros jornais, como a Folha de São Paulo, haviam reproduzido uma fala da então ministra da Agricultura, Tereza Cristina, de que impactos do conflito poderiam aumentar o preço dos alimentos no país. Mas no Pingos foi diferente. Após a sugestão de Bolsonaro, a ministra de fato foi incluída no programa e passou 25 minutos sendo entrevistada sobre a questão. Expôs o plano do governo de procurar alternativas no Canadá, falou sobre a possibilidade de buscar fertilizantes em terras indígenas, detalhe para esse absurdo, e outras pautas defendidas pelo governo. Não foi interrompida nem pressionada pelos entrevistadores. O Bolsonaro pedia e o Pingos atendia, disse uma pessoa que tinha cargo de chefia na emissora na época. Ou melhor, a Jovem Pan atendia, continuou. 3 pessoas ouvidas pela agência pública afirmaram que o Binha, o editor-chefe, que comandou o Pingos em seu período de maior audiência e deixou a emissora em 2023, após 16 anos, era o responsável por tratar com o ex-presidente e pessoas próximas a ele. O editor-chefe falava diariamente com o coronel Mauro Cid, ex-ajudante de ordens de Bolsonaro. Tudo que era falado ali no programa era combinado, disse uma ex-funcionária. A redação inteira sabia, porque ele mesmo, o Binha, falava. Ele dizia: "Está vendo essa notícia que o Bolsonaro leu na live? Eu que mandei para ele." Sempre que alguém precisava de alguma informação do Bolsonaro na redação, era o Binha que fazia essa interlocução, disse outra pessoa que tinha posição de chefia. O Binha foi procurado, mas não quis responder aos questionamentos da reportagem. O Tutinha, então presidente da Jovem Pan, torrou uma grana para transformar a rádio em uma televisão. Quando acabou a reforma, ele estava preocupado em conseguir retorno logo e percebeu que o jeito mais fácil era se aliando de vez com Jair Bolsonaro. Quem disse isso foi o Guga Noblar, que trabalhou na emissora como comentarista entre 2019 e 2022, justamente dentro do governo Bolsonaro. Durante o governo Bolsonaro, o Guga fazia parte da PAN e viu ali as entranhas da emissora que se tornou porta-voz da extrema-direita no Brasil. Paulo Figueiredo foi apontado pela PGR como integrante do Núcleo de Coordenação da Disseminação de Desinformação na trama golpista. Ele foi um dos 34 denunciados pelo PGR Paulo Gonet no dia 18 de fevereiro pelos crimes de golpe de Estado, abolição violenta do Estado Democrático de Direito, organização criminosa armada, dano qualificado pela violência e grave ameaça contra o patrimônio da União e deterioração de patrimônio tombado. Neto do ex-ditador João Figueiredo, o economista recebeu no final de novembro de 2022 informações seletivamente vazadas por militares das Forças Especiais do Exército, conhecidos como Kids Pretos, que queriam pressionar o então comandante do Exército, general Freire Gomes, a aderir aos planos golpistas. A denúncia da PGR aponta que os acusados de tramar um golpe de Estado sabiam que precisavam de apoio e pressão públicos a fim de concretizar seus objetivos. Para isso, contavam com o alcance do programa. A relação do Pingos nos Is com a trama golpista, no entanto, não se deu apenas após a derrota eleitoral de Bolsonaro, destaca a denúncia da PGR. Em agosto de 2021, Jair Bolsonaro entrou ao vivo no programa e desacreditou o sistema eleitoral com base em afirmações falsas. Ele acusou, por exemplo, que um hacker teria violado o sistema eleitoral em 2018 e o Tribunal Superior Eleitoral teria ocultado provas sobre os fatos. Aquela velha história que ele distorce um ataque hacker que aconteceu ao site do TSE e ele tenta colocar como se fosse um ataque às urnas, e ele conseguiu esse processo que era sigiloso através de um irmão do Mauro Cid, que vazou esse material na internet. E aí o Bolsonaro divulgou um processo sigiloso, o que também é crime. Você lembra dessa história toda, né? O Mauro Cid e sua família envolvidos ali sempre na trama golpista do Bolsonaro. Esse vídeo do Bolsonaro atacando o sistema eleitoral foi removido pelo YouTube por conter desinformação, mas segue disponível no canal do programa com o termo Sistema Eleitoral Invadido em seu título. Está até hoje no ar. Essa matéria é bastante extensa, tem muita informação, está disponível no ICL,
foi feita em parceria com a agência pública e explica direitinho a relação golpista da Jovem Pan com o desgoverno Bolsonaro. E é muito frustrante saber que a Jovem Pan não recebeu punição alguma. Nós temos o golpista Figueiredo, neto do general Figueiredo, que pode ser punido, pode ser condenado pelo STF. Mas e a emissora que empregava esse sujeito? E a emissora que ganhou os tubos de dinheiro do governo Bolsonaro? Como que essa emissora vai passar sem nenhuma punição? Vai ficar totalmente na impunidade. Eu acho isso inadmissível, mas infelizmente é o que vai acontecer. Importante compartilhar esse vídeo, gente, para que mais pessoas saibam dessa trama que a Jovem Pan fez juntamente com o governo Bolsonaro, sendo porta-voz do golpismo, auxiliando na estrutura golpista de comunicação e o quanto a Jovem Pan influenciou para que o 8 de janeiro se tornasse realidade com aqueles vândalos invadindo os prédios públicos. O prejuízo que foi causado é também culpa da emissora que serviu como o meio de comunicação oficial do golpismo no Brasil. Compartilhe o vídeo, comente, dê o like, que ajuda bastante. Se puder ajudar o canal, envie um pix aqui para a nossa chave, contato.tonidevito@gmail.com e se torne membro do canal, tá bom? Muito obrigado pela força, até o próximo vídeo e tamo junto, progressistas!